O tema que foi dado foi políticas públicas. Hoje a Prefeitura tem uma Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas diante da importância desse tema, então uma secretaria dedicada totalmente para desenvolvimento de políticas que são importantes diante da urgência climática, mas ela funciona também muito como mediadora, porque não há política pública envolvendo o meio ambiente, transição ecológica, sustentabilidade, só com a Secretaria. E a Secretaria de Meio Ambiente, antes, ela era apenas de licenciamento. E ela era licenciamento e cuidava das unidades de conservação. Hoje o desafio dela é muito maior, porque ela tem que dar conta disso e ainda tem que estar produzindo e articulando para que a gente possa ter mais políticas. E aí, queria destacar que a gente tem avançado muito, desde que a prefeita Margarida Salomão assumiu o primeiro mandato. E a gente também observa, assim, principalmente com relação à Política Nacional de Resíduos, que ela foi aprovada em 2010, mas no município de Juiz de Fora, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ele só foi concluído em dezembro de 2020, e um dos primeiros atos da nossa prefeita foi exatamente com o decreto validar esse plano em 2021. Por que a gente tem um saldo em questão aí de 10 anos, assim, vamos dizer, de um momento que nacionalmente se discutiu que é importante e que para o município demora 10 anos. Então, independente de quem está à frente, eu acho que a gente tem que discutir que, para poder implementar essa política importante, você precisava de mudanças estruturais na cadeia produtiva e forte articulação entre os setores público e privado. Uma coisa que foi demonstrada aí nas outras falas, Então, até a gente chegar ao ponto que a IBOR, que a gente tem uma empresa que deseja e que experimenta, através de um convênio, de uma parceria de ciência e tecnologia, para poder investir na transformação, é uma coisa que há 10 anos atrás não se pensava, Todo mundo queria só economizar gastando combustíveis fósseis. E além disso, a gente tem que ter uma transformação cultural na sociedade, e a nossa sociedade ela é seduzida o tempo todo pelo apelo ao consumo rápido. A gente vive uma sociedade do fast, A gente fala em sustentabilidade, fala que tem que salvar o planeta, mas aí a gente tem a Shein para todo mundo pegar e comprar roupinha, descartar, sabe lá em qual lugar do globo. Então, é assim. Mas o avanço da agenda climática, o fortalecimento da governança local e o amadurecimento institucional, hoje em dia impulsiona para a gente poder aplicar de fato, realmente dar passos para que a gente possa implementar as mudanças estruturais necessárias. E aí eu estava discutindo que, olha só, 10 anos se passaram, e aí também eu vou falar que a gente fez esse slide junto, 54% dos municípios do Brasil, eles não têm o plano municipal. E 71% dos municípios não têm coleta seletiva. Então nós estamos falando assim, o negócio foi 10 anos atrás, demorou 10 anos para começar aqui de fora, e se a gente olhar no Brasil, os dados ainda estão ruins. E aí a gente discute a questão da vontade política, Porque a gente tem que pensar que uma política era difícil, pelo contexto ali que a gente falou da cultura, de todo o apelo que tem, mas para a gente mudar precisa de ter vontade. E a vontade política, ela é fundamental, e a gente viu isso na prefeita Margarida Salomão, com a sua liderança, junto com todo mundo, em plena pandemia. Porque a primeira ação da pandemia, foi, que eu acho que eu coloquei ali, mas eu queria puxar para cá, 2021, botei o primeiro ali com o início do diálogo e mobilização com catadores, mas eu acho que a primeira coisa que é importante e transformadora na administração da prefeita foi que desde 2021 ela criou o programa Boniteza. E o programa Boniteza eram várias secretarias envolvidas na zeladoria, que era urgente, porque a cidade estava abandonada, fechada, por causa da pandemia, então envolvia tanto tapa-buraco, quanto o cuidado, e aí nesse cuidado a gente precisava também de incluir os catadores, e os catadores sofriam com a pandemia, a gente precisava ajudá-los, e também mudar as práticas das pessoas, que não paravam de descartar, se a cidade estava no lixo, estava abandonada. Então o Boniteza, além de fazer toda a boniteza que a gente vê colorido, o Boniteza ali teve uma ação transformadora também de educação ambiental, e é porque ele é transversal. Então a gente, nesse 2021, começou o diálogo e mobilização com os catadores, e foi o primeiro Ecopom da administração, que foi lá em Barbosa Laje. Em 2024, a gente inaugurou mais 3 novos Ecopons, Nova Benfica, Parque das Águas, Retiro, revitalizou o Ecopom do aeroporto, e hoje em dia a gente tem 5 Ecopons
mais um de recolhimento de pneus, e a gente espera ter muito mais, né? Também é importante destacar, antes da gente chegar na legislação que foi enviada e agora aprovada, que em 2023 a gente ampliou a coleta seletiva, passando das votas, né? Passando de 60% para 90%. Não significa que a gente ampliou o que recolhe, mas significa que pouca gente podia reclamar que não chegava. E aí, em 2024, a gente hoje, na região urbana, a gente atende todo mundo. Aí todo mundo diz, eu não sei como é que passa. Entra lá no site do Denube, olha lá a coleta seletiva, consulta a sua rua que está lá. O dia que passa é a hora que passa. Não passa na hora que você quer, às vezes. Mas a gente, nesse momento, também tem que ajudar, né? Ainda não temos disponibilidade para tanto. E a gente também tem um projeto muito bacana, que é de educação ambiental em escolas públicas, que é com o Recife. O Pedro estava aí também, né? O Pedro está em todas, né? Samuel. Ali, o pessoal que está em todas com a gente, e tem um grupo que está em todas. E esse projeto é muito bacana e ele vai ajudar muito, né? A gente espera ampliar, agora que a gente vai sancionar a lei, vai ter regulamentação aí. Então, a gente espera que a gente possa ampliar para poder fazer a educação ambiental necessária para que a lei funcione. E acho muito impactante da gente ver que essas pequenas coisas, que a gente fala de tecnologia, mas sem determinadas pequenas coisas, nem, né, a gente não consegue nem a tecnologia, né? E uma coisa que é chocante, né, que a gente começou lá no Comitês e tal, foi o tanto de ação preventiva por conta dos alagamentos, que a gente começou a fazer um trabalho de limpeza das bocas de lobo, e chegava assim, 22 toneladas em 5 dias retiradas da boca de lobo de sujeira. Então, só para a gente ter o tamanho da produção, né, de lixo que a gente tem, que é jogado, descartado de qualquer jeito, de qualquer lugar. Todas as quintas na Praça da Estação, a gente está recolhendo aí uma média de 200 quilos por dia, e de lá para cá, desde que começou o projeto até hoje, a gente já recolheu 15 toneladas. A questão do pneu também mostra uma evolução, que de 2021 foram 319 recuperados, até chegar a 554, aí quase 50%, 40%. Pode passar? Mas eu coloquei uma coisa que também é importante, pelo jeito eu pulei, mas é também o investimento na fiscalização, que também foi lá desde o início, porque a fiscalização também tem um papel fundamental, porque há uma cultura da população em colocar o lixo na beirada do córrego. Quando alaga, ela reclama, mas o que ela faz mais é fazer o descarte lá exatamente perto do córrego. Essa plaquinha de tempo que eu não consigo enxergar? E além de, tem essa questão que intensificou e melhorou em alguns pontos, mas a gente ainda tem muitos pontos de descarte regular. E a gente passou também a incrementar em tecnologia. Então a gente teve o GT criado em 2022 para debater a política de resíduos sólidos e novas energias, convênio com a FJF para proposição de rotas tecnológicas para gerenciamento de resíduos sólidos, convênio com a FJF do Ótima Energia, que levantou levantamento de eficiência e potencial gerador energético. E agora, em 2025, né, recentemente, a gente tem que fazer tiro sair do papel, ou melhor, fazer o papel funcionar. A gente tem o convênio para valorização dos resíduos sólidos orgânicos, que é a usina que o professor vai poder falar melhor. Vai poder falar de 2 convênios até. Pode passar. Falando de outras questões envolvidas, né, no incremento de tecnologia, que também já foi citado aqui, que é o piloto para a produção de biodiesel, que foi uma parceria da Green Fuels, da IPAV e da UFJF, que agora já está com outro rumo, né? Os biodigestores nas escolas e o óleo no futuro, os biodigestores foram incentivados através de emenda parlamentar, né, da Thalia, que não estou vendo mais. Esse grupo, né, esse estudo que foi feito através do convênio da UFJF propiciou que a gente desenvolvesse 3 usinas fotovoltaicas. A gente já tem uma no estádio, a segunda no CEPTEC, e a terceira também vai ser lá na área do descarte de pneus, lá na Denube. Então, a gente já, com essa transição, a gente já tem uma quase autossuficiência energética, alguma coisa que não se pensava. A gente chegou, então, em 4 anos quase, né, assim, a gente já está chegando bem longe.
E também, agora, a gente está captando recursos junto ao BNDES para a construção da usina de resíduos e produção de biometano. Tem uns probleminhas de digitação, por exemplo, esse aí, que é o erro de concordância. Então, a gente tem um conjunto de ações, que são desde as mais básicas, o investimento e a parceria para a gente ter tecnologia, né, inovação, e também pensar em atração e fomento a investimentos sustentáveis. Então, duas questões que a gente estava parceiro junto com o Inácio, né, também é muito importante destacar o professor Inácio, que sempre foi um grande articulador e defensor do desenvolvimento sustentável, né, então, e também do biodiesel, né, desde o início. A gente licenciou, tanto a Brastel assinou o protocolo de intenção, mas a gente também licenciou rapidamente a ARDAC, buscando, né, entrar na competição de atrair empresas para o município que fossem empresas limpas, né, empresas fomentadoras da cadeia da economia circular. Ainda não se instalaram, uma ainda resolveu ir para lá, para cá, mas, né, o município disputou e se preparou. Mas aí a empresa tem o mercado, tem as suas explicações, a gente aguarda essa questão. Aí pode passar. E que aí é muito legal, que a gente teve o case da Ibor, que também, se eu sou de Benfica, vou destacar, e cresci lá no IBC, onde eu sempre tenho. O que é legal da gente pensar é que, apesar de a gente correu para o Brastel, a gente procurou Ardar, mas um case de sucesso nosso é a MTR Arcol, que também tem um P&D com CRIT, né? E aí, olha só, então foi, né, nosso santo de casa que fez milagre, né? A gente fala que santo de casa não faz milagre, mas o santo de casa, impulsionado com o apoio da prefeitura, com parceria com a JF, ele que faz milagre. Então, a MTR, que era uma... cadê? Não coloquei a historinha dela, não. Mas era uma empresa de construções metálicas desde 1970. Ela se renovou, se reinventou e juntou com a MTR Solar. E hoje vai alcançar 30% do mercado de energia fotovoltaica, porque ela desenvolveu uma estrutura própria, que antes era importada, exatamente através dessa parceria com a JF, e a prefeitura intercedeu para que a junção acontecesse e ficasse na cidade.